Você tem certeza de que sabe tudo sobre mulheres, as intrincadas teias do amor e os motivadores ocultos do comportamento humano? Então, prepare-se, pois suas crenças estabelecidas podem estar à beira de ruir. Estamos embarcando em uma jornada emocionante pelos labirintos da psicologia, onde cada revelação tem o poder não apenas de surpreender, mas de revolucionar sua própria consciência. As informações que você está prestes a receber prometem ser tão surpreendentes que você provavelmente retornará a elas mais de uma vez, reavaliando suas próprias experiências. Respostas fáceis não serão encontradas aqui, mas você encontrará bastante material para reflexão, capaz de alterar sua perspectiva sobre o mundo e, mais importante, sobre si mesma. Então, você está pronta para correr o risco? Parte 1. A primeira revelação sobre intimidade e o corpo feminino. E assim, começamos nossa descida. Se o conteúdo que faz sua mente girar e expande os limites do familiar ressoa com você, saiba disso. Sua assinatura é a moeda definitiva de gratidão por nossos esforços. E, claro, algumas palavras nos comentários sobre o que particularmente tocou o seu coração ou levantou questões nos ajudarão a tornar o conteúdo futuro ainda mais envolvente. Afinal, trabalhamos precisamente para você, nos esforçando para desvendar os mistérios mais intrigantes. Muitos observaram que, após a intimidade, a mulher frequentemente busca manter a conexão emocional. Isso não é um capricho, mas uma necessidade profunda. No exato momento em que um homem pode estar inclinado a simplesmente se virar e adormecer, a mulher anseia por ternura, conversas confidenciais e abraços calorosos. Este é um contraste marcante, uma ilustração vívida de como homens e mulheres podem perceber de forma diferente a própria essência da proximidade. Como Sigmund Freud certa vez observou com perspicácia, não escolhemos uns aos outros por acaso. Conhecemos apenas aqueles que já existem em nosso subconsciente. Talvez esse impulso de fusão emocional após a união física seja a busca subconsciente pela confirmação de um vínculo. Também é interessante notar que a satisfação sexual genuína pode desencadear uma verdadeira cascata de experiências positivas em uma mulher, que tendem a se acumular e se intensificar com o tempo. Há outro ponto curioso. Mulheres que não têm medo de explorar o próprio corpo, de se tocar com ternura e curiosidade, frequentemente demonstram níveis mais elevados dos hormônios responsáveis pelo desejo sexual. Esta é uma prova direta da ligação inseparável entre autoconsciência física e saúde sexual. Considere isto: seu corpo não é apenas um recipiente, mas uma fonte inesgotável de descobertas e prazeres incríveis. Como então alguém deve se comportar em relacionamentos íntimos para alcançar a verdadeira harmonia? Aqui está uma observação que pode derrubar suas estratégias habituais. Acontece que surpreender uma mulher de forma agradável durante a intimidade é imensamente mais eficaz do que se gabar em voz alta de seus supostos ou reais talentos de antemão. Por quê? Grandes declarações criam expectativas infladas que, infelizmente, podem facilmente levar à decepção. Enquanto um ato espontâneo de ternura, uma onda inesperada de paixão, um elogio original, são essas surpresas que se gravam na memória e são verdadeiramente valorizadas. Por outro lado, a falta de interesse de uma mulher é frequentemente comunicada por meio de sinais sutis, quase invisíveis. Por exemplo, ela pode evitar diligentemente o contato visual direto. Se, por outro lado, o olhar dela encontrar o seu e permanecer nele por mais tempo do que o normal, isso normalmente é um sinal confiável de atração sincera e simpatia. Esses gestos aparentemente insignificantes podem revelar muito mais do que longos monólogos e servir como indicadores inestimáveis de seus sentimentos genuínos. Parte 2. O orgasmo feminino e a mente, facetas surpreendentes da sexualidade. E agora, caros espectadores, preparem-se para fatos que podem parecer fantásticos, mas que dizem respeito à sexualidade feminina
e a singularidade de seu corpo. Você já ouviu falar que existe uma pequena, mas real, porcentagem de mulheres capazes de atingir o ápice do prazer apenas por meio da estimulação mental? Sim, você ouviu corretamente. Aproximadamente uma em cada 100 mulheres pode ter um orgasmo empregando apenas o poder de sua imaginação e intensa concentração. Não é este um motivo para refletir sobre as capacidades ilimitadas da mente humana? Sigmund Freud escreveu: as massas nunca tiveram sede da verdade. Elas exigem ilusões e não podem viver sem elas. Mas a exploração da própria sexualidade é justamente o caso em que as ilusões dão lugar a uma realidade surpreendente. Ainda mais surpreendente é que o clitóris seja reconhecido como o único órgão do corpo humano praticamente imune ao processo de envelhecimento. Ele mantém sua incrível sensibilidade e funcionalidade ao longo da vida da mulher, dotando-a da capacidade de sentir prazer. Além disso, a duração média do orgasmo feminino, segundo alguns dados, pode ser até 4 vezes maior do que a do equivalente masculino. Essa informação enfatiza ainda mais o quão incrivelmente complexo, multifacetado e, infelizmente, ainda pouco estudado e incompreendido é o organismo feminino e seu potencial sexual. Parte 3. Fatos diversos e a perspectiva masculina. Vamos abordar alguns fatos curiosos sobre mulheres e homens e também considerar a perspectiva masculina sobre certos aspectos. Comecemos pela fisiologia masculina. Os testículos são capazes de produzir um número impressionante de espermatozoides, cerca de 100 a cada batimento cardíaco. Isso demonstra vividamente o poderoso potencial reprodutivo inerente ao corpo masculino. Na esfera social, pesquisas indicam que uma pessoa pode manter conexões verdadeiramente saudáveis e profundas com aproximadamente 100 pessoas ao longo de toda a sua vida. Este número reflete as limitações cognitivas e emocionais naturais da nossa capacidade de formar e manter relacionamentos significativos. Uma observação interessante diz respeito aos primeiros encontros. Sugere-se que cerca de 80% dos homens automaticamente, quase inconscientemente, prestam atenção aos seios de uma mulher. Isso não é bom nem ruim. É simplesmente a afirmação de um padrão comportamental provavelmente enraizado nas profundezas da psicologia evolucionista. E quando uma mulher sente atração, ela pode involuntariamente demonstrá-la por meio de gestos quase imperceptíveis, como lamber levemente os lábios durante uma conversa. Um pequeno detalhe, mas com uma mensagem não verbal muito poderosa. No mundo moderno, muitos casais estão descobrindo os benefícios de assistir a conteúdo adulto juntos. E, como mostram as observações, isso pode ter um impacto positivo no relacionamento. Um aumento na proximidade, confiança e comprometimento mútuo é frequentemente observado. Tais experiências ajudam a quebrar barreiras internas e incentivam a discussão aberta de desejos e fantasias. Recordemos as sábias palavras de Mark Twain. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Esta frase assume especial relevância quando se trata de autoconhecimento, inclusive no âmbito da sexualidade e dos relacionamentos. Compreender os verdadeiros desejos e necessidades de cada um é a chave para uma vida plena. Nas sociedades ocidentais, os pés tornaram-se uma das zonas fetichizadas mais comuns. Isso mostra como a sexualidade humana pode se manifestar de forma diversa e, às vezes, inesperada, encontrando potencial erótico nas mais variadas partes do corpo. Agora, vamos à vulnerabilidade masculina. Há uma visão que muitos homens ignoram ou minimizam. Demonstrações excessivas e descontroladas de vulnerabilidade, como chorar frequentemente na frente da parceira, podem, em algumas situações, afetar negativamente o nível de atração emocional e sexual dela. Antes de se diagnosticar com depressão ou baixa autoestima, observou Freud ironicamente, primeiro certifique-se de que você não está, de fato, cercado por babacas.
Talvez a chave não esteja em reprimir sentimentos, mas em expressá-los de forma adequada e comedida, sem cair em um estado permanente de vitimização. Isso não significa que um homem deva ser uma estátua insensível, longe disso. Mas a maneira como ele expressa sua sensibilidade influencia diretamente a dinâmica do desejo no casal. Para despertar o interesse genuíno e profundo de uma mulher, é preciso olhar além dos estímulos óbvios. Áreas como os pés, os seios já mencionados, o pescoço e a nuca possuem imenso potencial erótico, mas muitas vezes são esquecidas na busca por técnicas mais diretas. Parte 4. Biologia, comportamento e a linguagem secreta das mulheres. Quer entender um homem mais profundamente? Observe seus amigos. Eles costumam servir como um espelho de sua verdadeira natureza. E lembre-se de uma sabedoria de vida. Não desperdice energia discutindo com provocadores. Ao entrar no jogo deles, você apenas se rebaixa ao nível deles, onde a experiência em tais batalhas geralmente está do lado deles. Agora, vamos ao delicado assunto do tamanho masculino. É importante perceber que o tamanho médio do pênis é, na maioria dos casos, perfeitamente adequado para a satisfação feminina. A obsessão pelo gigantismo é, em grande parte, um mito, alimentado pela indústria e por complexos pessoais, não por necessidades reais. Sigmund Freud escreveu: o tamanho da sua personalidade é determinado pelo tamanho do problema que pode tirá-lo da sua zona de conforto. Talvez a verdadeira confiança masculina não esteja enraizada em centímetros, mas em um núcleo interior e na capacidade de proporcionar prazer. Uma verdade inestimável da vida. As finanças podem ser restauradas, o amor pode ser reconquistado, mas negligenciar a saúde é irreversível. Nenhuma riqueza pode comprar de volta anos e oportunidades perdidos. Cuidar do corpo não é egoísmo, é a base. Ao enfrentar a toxicidade, existem dois caminhos: oposição firme ou distanciamento total. O compromisso aqui raramente é confortável ou eficaz. Para muitas mulheres, um beijo não é meramente um ato físico, mas um momento de profunda intensidade emocional. Um barômetro do relacionamento muito mais significativo do que para os homens, que frequentemente se concentram na fisicalidade do gesto. Considere isto. O medo da morte muitas vezes mascara um medo mais profundo, o de não viver a vida ao máximo, de não realizar o próprio potencial. Aqueles que vivem autenticamente não temem o fim, pois sabem que cada momento foi aproveitado. A raiva, embora natural, é destrutiva principalmente para quem a sente, consumindo-a por dentro. É curioso que assistir a filmes de romance ou ouvir canções de amor intensifique as experiências emocionais das mulheres e o desejo por uma conexão profunda. Esses estímulos ativam centros cerebrais associados ao apego, influenciando a percepção de atratividade. O estado emocional de um homem influencia significativamente sua atratividade aos olhos de uma mulher, especialmente durante períodos sensíveis do seu ciclo. Durante a ovulação, quando a libido da mulher está no auge, ela pode inconscientemente se inclinar a pensamentos de aventuras românticas, mesmo fora de um relacionamento, o antigo chamado da natureza. Até mesmo observar uma mulher escolhendo uma roupa atentamente pode desencadear uma excitação inesperada em um homem, explorando seus instintos primitivos. Parte 5. Aspectos da sexualidade, relacionados à idade, hábitos diários e fatos sobre atração e saúde. A percepção do tempo é notavelmente flexível. Momentos agradáveis com uma pessoa encantadora passam despercebidos, enquanto situações desagradáveis se estendem por segundos até a eternidade. Nossas emoções literalmente moldam a realidade ao redor. O aroma natural de um homem, particularmente os feromônios, pode ter um efeito quase mágico no desejo feminino, criando laços instintivos profundos e despertando sentimentos poderosos. Como Freud observou, nunca estamos tão indefesos como quando amamos, e nunca estamos tão irremediavelmente infelizes como quando perdemos o objeto do amor ou seu amor.
a química da atração certamente desempenha seu papel. O caminho para a harmonia em um relacionamento, como qualquer longa jornada, começa com um único passo. Observações mostram que mulheres entre 30 e 40 anos frequentemente demonstram um apetite sexual mais ativo e interesse em contatos diversos, incluindo casuais, o que pode estar ligado a uma maior confiança e compreensão de seus próprios desejos. Especialistas observam que o pico da excitação feminina é frequentemente alcançado pela estimulação simultânea de várias zonas erógenas, como os seios e a região íntima, destacando a natureza multifacetada do prazer feminino. Viva o presente. Essa é a chave para a harmonia. Ficar obcecado com o passado ou se preocupar com o futuro é um desperdício de energia. O mito de que as mulheres se vestem apenas para os homens está longe da verdade. Na maioria das vezes, elas o fazem por si mesmas, por confiança, autopercepção e sensação de controle. Escolher uma roupa é um ritual complexo, dependente do humor, dos planos, do ciclo menstrual e até mesmo dos acessórios. Mulheres em relacionamentos livres e emocionalmente confortáveis geralmente são mais enérgicas. Com a idade, muitas preferem homens mais velhos, valorizando a maturidade emocional e a confiabilidade neles, não apenas a forma física. Pesquisas confirmam que uma vida sexual ativa melhora o humor e fortalece significativamente o sistema imunológico feminino. Uma vantagem importante, porém pouco discutida. O contato visual prolongado é um sinal clássico do interesse feminino, e o tempo gasto escolhendo roupas, de 15 a 20 minutos ou mais, não é apenas uma questão de moda, mas um reflexo de identidade e estado emocional. Os lábios de uma mulher são uma das zonas mais sensíveis. Um toque leve ou um elogio podem evocar uma resposta forte. A bolsa de uma mulher é um mundo de previsão, uma prontidão para situações improváveis, mas possíveis. E os orgasmos femininos, surpreendentemente, não têm data de validade, proporcionando alegria mesmo depois dos 90. No entanto, a excitação às vezes pode ser acompanhada de tristeza, refletindo a profundidade e a complexidade das emoções femininas. Quando uma mulher se sente atraída, sua voz pode involuntariamente ficar mais aguda e rápida, um sinal inconsciente de excitação. E, finalmente, sobre os homens. Seu sêmen é rico em zinco e cálcio, que são estudados por suas propriedades antioxidantes. A estimulação dos mamilos masculinos, muitas vezes esquecida, também pode aumentar o desejo sexual. Parte 6. Os segredos são revelados. O que vem a seguir? Todos esses fatos e observações, caros espectadores, revelam a incrível complexidade e a natureza multifacetada da sexualidade humana e de nossas vidas emocionais e instintivas. É muito mais profundo do que comumente pensamos. Entender essas nuances pode transformar radicalmente a interação entre homens e mulheres, tanto no quarto quanto na vida cotidiana. Se este material foi útil para você e lhe deu o que pensar, compartilhe-o com amigos e entes queridos. Seu engajamento nos ajuda a seguir em frente. Sua opinião é muito importante para nós. Conte-nos nos comentários o que particularmente o surpreendeu ou o fez refletir, e quais tópicos você gostaria de ver no futuro. E se você assistiu até o final, saiba que agradecemos imensamente sua atenção. Sua inscrição e curtida são a melhor moeda local para nossos esforços. Nos esforçamos muito para tornar este material interessante e útil para você. Obrigado por estar conosco.